Boa noite a todos. O Paulo passou um tema para mim e a palestra hoje vai ser curta. 2 minutos dá para a gente definir a necessidade do... Como é que é o nome, Paulo? Da reforma íntima. Eu já ia falar do autodescobrimento, que é a mesma coisa. Por que precisa da reforma íntima? É fácil. É para a gente parar de sofrer. Pronto, terminou. Mas aí a gente precisa falar também sobre a parte do para quê, por quê e como que a gente consegue essa reforma íntima. O ser humano, quando nasce, um bebezinho, aqui no planeta Terra, funciona assim, é berço, vida e túmulo. Normalmente as pessoas não levam a sério muito antes e depois. Só os espíritas que são meio malucos e as outras religiões no mundo que acreditam em reencarnação. Mas como a gente sabe que não começa no berço, que nós trazemos heranças passadas, de reencarnações passadas, mas um bebê quando nasce, ele não tem algo que já deve estar imantado no espírito dele, mas ele não apresenta o ego. Porque um bebê, quando ele chora, quando ele se irrita, não é porque ele está dando piti, porque ele é porque ele tem uma necessidade física. Ou está com fome, ou fez cocô, está com algum mal-estar. E a gente vai desenvolvendo, vai crescendo, e a gente começa a criar. A ciência hoje explica, eu não entendo muito bem, tem que fazer umas pesquisas aí, estudar mais, mas a ciência entende que tem uma parte no cérebro do bebê que é vazia e que é ocupado pelo ego com o passar do tempo. O ego foi muito necessário para a humanidade em tempos antigos, lá na pré-história, porque o ego e o egoísmo é que fazia com que a gente sobrevivesse. Eu precisava sobreviver, eu precisava viver. Então eu tinha que lutar, porque a gente vivia junto com a natureza, no meio da natureza, e a natureza no planeta Terra é agressiva. Eu não sei como é que a gente se adaptou a ela, mas nós vivemos aqui e a natureza é agressiva. Então você vivia num meio em que o bichinho estava ali esperando. Se você desse uma bobeira, você era a janta do bichinho. E você tinha que lutar contra esses bichos, contra outros seres. O mundo também parece que nasceu em guerra, né? Então o egoísmo precisava, porque a pessoa tinha que sobreviver. Primeiro ele, depois a família dele, depois o clã. Depois veio a era da razão, porque era uma época de instinto. E essa época da razão era para ter terminado o egoísmo, o ego. Mas o ser humano não conseguiu superar essa fase do ego. Então, a reforma íntima, a gente fala do ego porque essa reforma íntima, essa transformação, é justamente para eliminar esse ego, que é o que causa todo o nosso sofrimento. Então, os seres humanos começaram a desenvolver civilizações, começou a ter casas, começou a morar em lugares protegidos, então ele não precisava mais de se proteger da natureza daquela forma. Ele já tinha uma proteção natural nas casas, ele já tinha uma proteção natural do grupo, que já era maior, tinha uma força maior para lutar contra essas adversidades. Porém, chegou num tempo em que os próprios seres humanos começaram a encrencar consigo mesmo. Mas aí não era por uma luta de sobrevivência. Era uma luta de ter mais, de possuir mais. Porque na época que a raça humana vivia de coleta, você vivia com o que catava. Você vivia com o que tinha na natureza. Você não juntava. Você não tinha propriedades. Você não juntava as coisas. Você não armazenava coisas.
E com o advento da fase nômade para sedentarismo, o ser humano começou a ter coisas. E aquela parte do ego, que deveria ter sido amainada nessa fase, e que o ser humano deveria lutar uns com os outros juntos para obter essas riquezas, cada um foi querendo tirar o seu. Uns com mais capacidade e outros com menos. Por isso é que a gente vê hoje essas diferenças de riqueza. Uns mais pobres e outros mais ricos. Quem tem mais capacidade, consegue mais. Quem tem menos, vai ficar na sombra do que tem mais capacidade. Funciona assim, é uma lei natural. Mas que se nós tivéssemos desenvolvido a consciência do geral, de todos, de um todo, que somos um grupo e que todos precisamos do que produzimos, nós estaremos numa condição melhor. Mas não, eu produzo mais, eu sou rico, eu vou juntar o meu, o outro que se lasque. Ainda vou usar o outro para poder melhorar o meu lado. É o ego. Então o ser humano começou numa competitividade. E a gente sabe na história que grandes líderes competiam para ser mais ricos, para ter mais posses, para ter mais escravos, para conquistar mais terras. E o tempo veio passando e as religiões foram surgindo e vieram profetas e vieram seres com capacidade para analisar, veio Sócrates, até que chegou Jesus e que fez a seguinte proposta: se a gente não se amasse, se a gente não se respeitasse, não vai funcionar. Até então, antes de Jesus, parece que a gente vivia meio no automático, não tinha aviso nenhum. Quando Jesus chegou, ele avisou de como é que funciona, como é que a banda toca. Aí nós não poderíamos mais dizer que não sabíamos. E a proposta do mestre era simples. Ele tinha frases que eram muito interessantes. Conheça-te a ti mesmo. Conheces a verdade e ela te liberta. Então ele lançou para nós a didática do autodescobrimento, a didática da reforma íntima. E jogou para nós a responsabilidade. Falou, agora é com vocês. Não tem milagre. Só que o que nós fizemos? Criamos seitas, criamos castas, criamos diversidade social, dividimos o mundo em raças, uns é superior, outros são inferiores. E aqui estamos nós hoje num planeta Terra em que o ego comanda as nossas ações. Nunca foi tão fácil no planeta ser famoso. E a luta das pessoas para ser famosas é uma coisa absurda. Mas também nunca houve tanto suicídio no meio desses famosos, tanta depressão, tanta dor e tanta tristeza. Nunca houve tantos seguidores desses famosos. Porque por falta de capacidade própria, de entendimento próprio, de amor próprio, a gente vai nos outros. Mira algo que outro conquista como se aquilo fosse nosso. E aí cria os tais de seguidores. Diz que para ter influencer tem que ter os idioters. Então essa falta de reforma íntima, essa falta de busca de si mesmo, essa falta de autoconhecimento, coloca a gente numa condição de que precisamos de alguém para ser aquilo que eu não consigo ser. Precisamos de alguém para fazer o que eu não dou conta de fazer. E aí chega num ponto em que a gente começa a definhar, porque essas ilusões são caras, machuca. Veja bem, o ego machuca a alma. Ele não machuca o seu corpo físico. Um tiro machuca seu corpo físico. Bateu um dedinho aqui na quina da mesa, da cadeira, machuca o físico. Isso não é coisa do ego. O ego machuca a alma.
machuca a nossa energia vital. Então, quando nós magoamos, ou se nos sentimos magoados, é porque o nosso ego está falando mais alto. Quando alguém fala algo sobre nós e aquilo nos machuca, não é porque ele enfiou uma faca, porque é o nosso ego que está reclamando que aquela pessoa fez um mal para você. Não é como uma violação física. E essa reforma íntima, ela só funciona para a alma. Porque o corpo é consequência do que estamos fazendo com o nosso espírito. Se o nosso corpo padece por algum motivo, a primeira função dessa degeneração está no espírito. Porque o corpo só vai sentir as consequências. Só que o ego pode influenciar tanto o espírito que vai adoecer o corpo físico. Então é por isso que a reforma íntima ela é necessária. Não é para fazer bonito, não é para conquistar o mundo, não é para alegrar quem quer que seja. A reforma íntima ela é para nos trazer felicidade íntima, paz e tranquilidade. E quem conquista isso é feliz. Não vai ser feliz porque conquistou fortuna, mulheres, homens, beleza, férias, lugares maravilhosos, porque tudo isso passa. Mas essas conquistas íntimas do espírito, elas são eternas. É o conhecimento, o entendimento que nós estamos fazendo aqui. Então, essa necessidade dessa reforma íntima, ela é para todos. Nós não temos ainda seres isentos dessa necessidade. E às vezes a pessoa fala, eu não preciso de nada, eu já sou feliz. Será? Porque nós temos um processo interessante. A gente nasce, fica jovem, amadurece e envelhece. E onde está esse processo? Não é na alma, não é no espírito, é no corpo físico. Esse envelhecer é no físico. E o ego ataca o físico nesse sentido. Porque eu preciso ser bonito, eu preciso ter uma aparência, eu preciso ter status. E quando eu busco por isso, muitas vezes eu passo por cima de pessoas, de seres e de conceitos. Perco a moral, perco o respeito, para ser bonito, rico e famoso. E o ego comandando. Diz que o ego é um grande alvo que a gente carrega no nosso corpo. E quanto maior o ego, mais fácil de atingir esse alvo é. Então as pessoas conseguem te atingir quanto maior for o seu ego. Você dá ideia para as pessoas falam que você é isso, você é feio, você não sei o quê, e o seu ego, quando ele é muito grande, ele padece. Ele sofre raiva, ele sofre ódio. Ele te desencaminha todas as boas vontades que um espírito possa ter para sair dessa encarnação melhor. Porque é uma necessidade do ego, ele se alimenta da sua dor. Ele se alimenta do seu desprezo, da sua necessidade, do seu ódio, da sua raiva. O ego precisa disso para sobreviver. E o contrário disso, que é a paz, o amor, a tranquilidade, mata ele. Mas essa paz, esse amor, essa tranquilidade não é pelos outros, é por si mesmo. É o autorrespeito, a autoconsideração. Somos seres muito importantes, cada um de nós. Ninguém aqui foi feito para ser escória. Ninguém aqui foi feito para ser sub-raça. Não existe diferença na questão espiritual. Existe diferença na condição de conquista de cada um. Veja bem, não é algo que Deus deu pra gente. Esse aqui vai ser mais bonito, vai ser mais inteligente, esse aqui vai ser mais burro, porque ele é subalterno. Não.
Essas conquistas dependem de nós. O projeto inicial é que todos nós partimos do mesmo ponto. Essa conquista pessoal é nossa. É um direito da nossa herança divina. Temos o direito de ser felizes. Somos importantes, sim, para quem realmente é importante. Nós não devemos nos menosprezar. Eu não dou conta disso, eu sou um incompetente. Por enquanto. Com esforço, com vontade, todos nós atingiremos o patamar de anjos. O mestre mesmo disse: todos vocês são deuses, e o que eu faço vocês podem fazer melhor ainda. Então por que a gente precisa entrar em depressão porque não conquista as coisas? Por que a gente precisa se entristecer porque o tempo passa? A gente envelhece? Por que a velhice tem que ser triste? Se nós temos consciência que nós estamos de passagem por aqui, o Paulo perdeu uma chance de ir embora dessa treca aqui, mas ele quis ficar, o problema é dele. Você deu a chance. Mas é assim que funciona. Nós não temos que ter medo do processo de morte. Nós temos é que cuidar agora da nossa alma enquanto estamos encarnados. O nosso espírito necessita de muito amor, de muito carinho. Mas esse amor e esse carinho não vai vir dos outros, tem que ser de você mesmo. Nós temos que ser poço eterno, fonte eterna desse amor e desse bem-estar para nós mesmos. Essa é uma conquista nossa, é um direito nosso. Mas ela não pode ser em cima da infelicidade dos outros. A nossa alegria, a nossa felicidade tem que ser íntima. Ela não precisa aparecer no YouTube, no Facebook, na televisão, aonde quer que seja. Essa conquista, quando ela vier, ela vem em silêncio, íntima e pessoal. E a pessoa vai saber a hora certa que isso chegar. Porque nós temos um lapso dessa alegria, dessa felicidade. Tem dias que a gente olha assim para um lado, para o outro, não tem nada, mas a gente sente uma felicidade. Sem necessidade de ter nada, de ninguém nos ter dado nada. É uma felicidade que nós temos in natura dentro do nosso ser. Por isso é que a reforma íntima ela é necessária, para que possamos tirar esse peso das costas que é o ego, que nos traz tanta dor, tanto sofrimento. Quantas noites a gente não perde porque alguém falou algo da gente, a gente fica numa depressão por causa daquilo. Para quê? Quem aqui pode apontar para quem quer que seja? Entrou aqui, nós estamos no mesmo barco. Não é porque um é mais rico, um tem poder, um é mais conhecido, um veste melhor, um vive na rua. Essa condição ela é temporária. Já falei, repito, o túmulo termina com tudo isso. O André Luiz chegou lá naquele, sou médico e tal, e queria ser médico. O pessoal fala, mas a sua medicina é da terra, aqui ela não funciona. Ele teve que começar do zero. Essa parte de 3D, altura, largura e comprimento, só serve aqui. Essa parte de idade, de anos, só serve aqui no planeta Terra. Ela não serve para mais lugar nenhum. Você saiu daqui, você foi na Lua, já é diferente. Em outros planetas, se nós formos morar lá, o ano contado através do Sol, da forma como a gente conta aqui, vai ser diferente. É outra contagem. Termina no túmulo toda essa nossa mitidez, toda essa nossa soberba, toda essa nossa condição de acharmos que somos superior a alguém. Pode ver que caveira não tem cor, não tem sexo, não tem... Tudo igual. Então nós temos que, enquanto estamos a caminho, dar um jeito de diluir esse ego. Dar um jeito de entender essa reforma íntima o mais urgente possível. Viver o aqui e agora. O que passou, passou. Se eu fui ferido, magoado, passou. Tem gente que passa 50 anos e está vivendo aquele dia que sofreu uma injúria, como se fosse o dia.
a dor, a mágoa, o ressentimento. Tem gente que carrega por milhares de anos. Nós merecemos muito mais do que isso. Nós somos feitos de essência divina. Nós merecemos ser felizes. E para buscarmos isso, temos que enfrentar o maior inimigo que a gente tem. Nós mesmos. Não é o mundo. A gente não veio aqui para vencer o mundo, a gente veio aqui para se vencer. Para se equilibrar, se construir. Vamos errar? Vamos. Vamos equivocar? Vamos. Vamos cair? Vamos. Mas vamos levantar. Não há necessidade de permanecermos na mágoa, na dor, na tristeza. Já passou. Não há necessidade de ficarmos preocupados com o futuro. Ainda não chegou. A necessidade de vivermos o aqui e agora. O que eu posso fazer hoje para ser feliz. Tratar o meu ego. Diminuí-lo. Colocar ele no devido lugar. E conquistar a condição de ser feliz sem precisar expor isso para o mundo. A felicidade íntima da pessoa é íntima da pessoa. Quando você é muito feliz e que precisa botar em rede social, tem boi na linha. Quando você precisa expor muito a sua felicidade para as pessoas, tem boi na linha. Quando você precisa expor sua felicidade para alguém que te magoou e mostrar para aquela pessoa que você é feliz, está feliz, você não está feliz. Você está tentando se vingar. A felicidade ela é silenciosa, é no íntimo de cada ser. Por isso é bom a gente deixar mágoas, ressentimentos e deixar o passado para trás. Já passou. A experiência do passado ela é importante para que nós não repitamos erros no futuro. Analisar algo que fizemos de errado não significa que eu vou sofrer aquela dor de novo. Erros a gente vai cometer, muitos ainda. Mas não devemos ficar martirizando por causa disso. Não deixemos que ninguém administre a nossa felicidade. Essa é uma administração própria, nossa. E a reforma íntima transforma isso. O descobrimento do processo, o que me causa dor. Se é física, eu me machuquei, é um vírus, esse é o remédio, farmácia, médico. Se é dor da alma, se é ego, é autoconhecimento. Saber que temos defeitos, sim. Não ter vergonha disso. Nós temos falhas gravíssimas. O ser humano não é a beleza da criação. Não. O ser humano é um indício de que o espírito falhou e que está aqui para consertar o que fez de errado. A humanidade não é o suprassumo da criação. Não. Nós estamos na condição de humanos já porque falhamos como espíritos. Mas nós somos herdeiros da divindade. O universo é nosso. Nos pertence por direito. E essa conquista não é para dominar e ser o dono e tomar posse. Não, é para usufruir. E estamos humanos é justamente para diminuir o nosso ego, corrigir os nossos equívocos. Por isso que Cristo, quando disse que era bom observar as crianças, porque a criança ainda não desenvolveu o ego. Ela tem uma inocência. Ela tem uma capacidade de ser feliz do nada. Você pega um bebezinho ali, 1 ano, 2 anos, às vezes ele ri do nada, não tem motivo algum, ele está rindo.
É aquilo ali que nós temos que procurar, aquela pureza. Aí a gente vai crescendo, né? As coisas vão acontecendo, o mundo vai exigindo coisas, é competitividade no serviço, nós precisamos ser melhor, o meu time tem que ser melhor, eu tenho que ser melhor, e a gente cria esse monstro, que somos nós mesmos que o criamos, e esse monstro nos agride. Então essa capacidade de ser feliz nós temos. Essa capacidade de lutar com esse ego nós temos. Ah, eu não consigo. Consegue. O que está faltando é coragem. O que está faltando é vontade. Alguém te ofendeu? O problema é dele. A gente não consegue viver sem ter inimigos. Porque tem gente que olha para a cara da gente e não gosta da gente, é paciência. O que você vai fazer? Agora, ser inimigo, esse é perfeitamente possível de ser eliminado. A pessoa não gosta de mim, por que eu vou dar em troca dele a minha inimizade? Você não precisa conviver com ele. A pessoa não me ama. Ah, eu tenho um namorado, a namorada não me quer mais. Pronto, o ego já fica insatisfeito, aquilo até morre por causa daquilo. Mas não é o amor por aquilo, é o ego que está te comandando. Mas que direito? A pessoa tem o direito de não gostar mais de você e de caminhar. E você tem o direito de caminhar também. É simples assim. Só que a gente complica porque o ego não nos deixa ser felizes. Por isso a reforma íntima ela é urgente e necessária. Quando eu falei no início que a coisa era rápida, é mesmo. Se eu quero ser feliz, eu tenho que promover essa felicidade. Ela não vai vir de um carro novo, de uma mansão, de uma riqueza, de um amor. Não vai. Tudo isso passa. A juventude passa. A energia vital do corpo vai terminando. A gente vai ficando velho. Vai ficando de cabelo branco. Vai ficando feio. Faz parte. Aí depois a gente atravessa tudo isso e sai lindo lá do outro lado. Mas depende da gente querer. Um bom é, como é que fala? Autodescobrimento a todos. Muito obrigado.